Onde foi que eu errei? Sara Shiva, capítulo 21. Onde foi que eu acertei? Agora, esse capítulo sobre as coisas que ela fez corretamente. Listei alguns conselhos e experiências pessoais, alguns acertos de como mãe percebi que deram certo. Eu os compartilho na expectativa de que possam ser úteis a todos. Amor, aceitá-los como são, carinho, contato físico, autoestima sólida, elogios e palavras de afirmação, boas maneiras, educação, limite, liderar sobre eles, determinar a hora de parar, controle e monitoramento até uma determinada idade, observar e controlar o que eles veem, ouvem, fazem, monitorar os pensamentos deles. Crianças precisam ser assistidas, ouvidas. Diálogo, um tempo diário de qualidade, o castigo ou o cantinho da disciplina. Essa é a melhor alternativa para discipliná-los. Disciplina justa, usar a vara somente quando todas as alternativas, inclusive o castigo, falharem. Veja o capítulo 8. Criar uma aliança desde pequeno, cumprir o que prometer, não os expor, omitir os assuntos que eles não têm maturidade para entender, aprender a contornar certos assuntos, mas não mentir, não inventar mentiras, ver o capítulo 13, dizer sim para tudo que puder, não reprimir coisas banais, porque quando tiver que dizer não para coisas sérias, será um não definitivo. E aí vamos lá para a primeira coisa que ela falou, amor. Toda a base da educação saudável é firmada no amor, e a principal característica do amor é que ele é incondicional. Um exemplo do amor condicional é: eu vou amar você se você fizer isso ou se você fizer aquilo, se for do jeito que eu quero. Já o amor incondicional fala assim, o seguinte: eu amo você independente do que você fizer, do que você se tornar, do que você se for, de quaisquer que forem as circunstâncias. Então o que acontece? O amor que nós temos que ter para os nossos filhos é um amor incondicional, porque a reviravolta aí, o plot twist é que os nossos filhos, eles vão fazer o que eles querem no final das contas. Para alguns pais, aceitar os filhos como eles são é terrível, não é fácil. Eles acham que controlar os filhos em tudo é a maneira certa de amá-los. Querem definir até o jeito de ser dos filhos desde pequenos. Muitas vezes os pais, quando eram jovens, tiveram de mudar para serem aceitos pelos pais. E eles acham que agora esse é o padrão. Então o que acontece? O filho veste máscara, usa uma máscara até estar na casa dos pais, até ter os 18 anos, e depois se desembesta. Cão preso, quando solta, desembesta. E aí os pais começam a se surpreender. Não acredito que fulano está fazendo isso. Só que você o forçou a usar uma máscara, e agora que você não está mais o controlando, ele está sendo quem realmente é. E nesse momento, quando os filhos eles têm essa liberdade, ou saem de casa, eles descobrem quem seus filhos realmente são, ou quem seus filhos esconderam ser por anos, atrás das máscaras de obedientes e certinhos. Quando os pais amam de forma condicional, eles estão tentando mudar traços naturais dos filhos. Muitas vezes até características que o menino já nasceu para mudar. Tem coisas que vêm dos nossos filhos, que são de brindes para nós. São coisas boas ou coisas ruins, Por exemplo, um traço de temperamento forte, impetuoso, vem de brinde lá que você vai ter que saber como tomar esse negócio aí nessa criança. Um menino, ele pode ter um talento, por exemplo, para dança, para o balé, só que o pai começa a falar, isso é coisa de viado, isso é coisa de viado. E a menina, às vezes, quer andar de skate, ser uma profissional aí nessa área, aí fala, não, isso aqui é coisa de menino. E isso acaba resultando muitas vezes no capítulo 17, se não me engano, as brechas para a homossexualidade. A criança tem um desejo nenhum, ela só quer fazer, por exemplo, o menino só quer dançar e a menina só quer andar de skate, não tem nada sexual envolvido, mas de tanto o pai falar, isso é coisa de menino, a menina começa a pensar, poxa, então eu devo ser um menino. Aí traz uma confusão tão grande na cabeça das crianças. Já vi pais que ficaram histéricos se o filho quisesse deixar o cabelo crescer, ou furar a orelha. Porque uma coisa que os pais eles não percebem é que muitas vezes isso é uma fase na vida do adolescente. Por exemplo, quer deixar o cabelo crescer, mas depois corta, tem tesoura para isso. Quer furar a orelha, filho meu, não fura a orelha não. Aí reprime, passa por cima do relacionamento com o filho, aquela bagaceira toda. E o que seria na vida da criança um momento passageiro
Algo que, pronto, já experimentei, já era, pronto. Porque quando você tira o brinco, fecha o buraco do ouvido. E o que acontece, os pais, principalmente os pais crentes, né, das antigas mesmo, aí passa por cima de tudo, do relacionamento com o filho, vai com aquela agressividade, proíbe o filho e aí depois o filho o quê? Faz só de pirraça. Se era para ser algo só momentâneo, pronto, agora você firmou a identidade lá do seu filho como o usador de brinco, como o cabelão. É um exemplo besta que eu estou dando aqui, besta, mas que traz zoada na vida da galera. E uma coisa que era passageira vai se tornar eterna por conta dessa proibição. Porque tá aí, já ouviram aquela conversa, né? Que proibido é melhor. Parece que quando você proíbe... Olha, eu fico pensando, se Deus nunca tivesse dito para o Adão e para Eva, olha, se Deus dissesse, fica aí livre aí, também seria injusto da parte de Deus falar, deixar eles livres sem falar do mal que aconteceria, né? Mas deixasse livre assim, na minha cabeça, às vezes nem bateria curiosidade. Mas quando tem aquela questão do proibido, que você não pode fazer, parece que é o satanás que fica no couro da pessoa, para a pessoa fazer o negócio. E alguns pais reprimem coisas banais como roupas, estilos, cortes de cabelos, brincos, tatuagens, sendo que tudo isso, se os pais tiverem sabedoria, pode ser passageiro na vida deles. Um furo na orelha, no umbigo, não é eterno. Se tirar o brinco, o furo se fecha. Uma tatuagem não precisa ser eterna. Se quiser a técnica de remover da pele, porém, se o seu filho pratica sexo ilícito, por exemplo, sem ser casado ou sexo extraconjugal, morreu, pode ir para um lugar que não é muito bom. E isso daí muitas vezes os pais não se preocupam. Se preocupam tanto com a aparência que esquecem de firmar o que tem que ser sólido e firme na vida dos filhos. Quando os filhos decidem fazer o que eles querem, eles vão fazer. A ditadura não funciona, nunca funcionou. Ela causa revolta, rebelião nas pessoas. Ela não une, ela separa. Ainda que silenciosamente ela separa. Destrói alianças, acaba com a cumplicidade, tira o prazer de estar junto. A ditadura promove aquela vida estilo de sepulcro caiado. Ou seja, meus pais querem que eu faça tudo isso para me tornar igual a eles, mas eles podem não estão nem aí sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, sobre os meus sentimentos. Eles ignoram completamente. Eles só querem que eu seja um filho perfeitinho para mostrar para os vizinhos da família de margarina que ele tem. O que realmente importa? A sua reputação ou sua aliança com seu filho? Na maioria dos casos, a reputação dos pais estão sendo colocada em primeiro lugar. Que o seu filho esteja na rua ou em casa, que ele faça as coisas de sua frente ou por trás. Que é o negócio? O pai reprime, não faz na frente, mas faz atrás. O que vai prejudicá-lo mais? Usar um brinco ou andar com amizades que vão levar por caminhos tortuosos? Cheirar um pauzinho e por aí vai. Tem que ter muito cuidado. O adolescente, quando ele está crescendo, ele só quer espaço para se descobrir. Ele só quer descobrir a sua identidade, uma identidade que não é cópia de ninguém, nem do pai, nem da mãe. E isso não significa que você vai deixar a porta escancarada, faz o que quiser, mas é como vai falar mais lá na frente. Tudo que puder dizer sim, diga sim, porque na hora que for não, vai ser não mesmo. E às vezes os pais se apegam a coisas tão triviais, tão banais, tão fúteis, e se esquecem que outras coisas precisavam ser priorizadas e não foram. São muitos adolescentes que não têm nenhum prazer de estar com seus pais. Eles se tornaram assim porque não têm liberdade para se expressarem na frente dos pais. Não têm liberdade nem para mudar uma coisa banal, como a aparência, como o modo de vestir. Não podem mudar de estilo, cortar o cabelo diferente, usar um acessório em comum. Simplesmente não podem ser diferentes daquilo que seus pais esperam dele, pois se forem, serão repreendidos e rejeitados dentro da própria casa. E daí, pronto, Satanás só precisa dessa brechinha. Independentemente da idade deles, no final das contas, eles farão aquilo que eles querem. Essa é a mais pura verdade. Aí depois dos 18, dos 21, morando sozinho, não tem mais jeito não. Eles vão fazer o que eles quiserem. A verdade que existe é que muitos filhos não veem a hora de crescer para vazar de casa. Os filhos se sentem amados, aceitos. Os filhos que se sentem amados e aceitos, que têm liberdade com seus pais, sempre pedem conselhos. Eles sabem que podem confiar nos pais. Mas os que não, ele vai de lá para lá. Carinho. O carinho e o contato físico são inquestionavelmente uma expressão de amor.
As crianças se tornam carentes e inseguras, com autoestima frágil, quando os pais não sabem dizer que amam, quando não beijam, quando não abraçam, quando não demonstram nenhum afeto. Aí se não tem em casa, vai o quê? Vai procurar fora. Todos os pais devem ser muito carinhosos, sem economia. Isso só fará bem aos nossos filhos. Autoestima sólida, através de elogios e palavras de afirmação. A única coisa que os pais podem dar e ter a certeza de que os filhos irão absorver na hora é o fortalecimento da autoestima deles, através de elogios e palavras de afirmação. É uma grande expressão de carinho e amor que não nos custa nada e é de graça. Ao invés de colocar teu filho para baixo, menosprezar e ficar comparando, colocando habilidades que ele não tem em pauta, porque às vezes seu filho não pode ser bom em uma coisa, mas ele é bom em outra. Aí tu pega dois seres humanos diferentes para comparar numa categoria, você só está o quê? Colocando o seu filho mais longe da sua. E no final, a gente já sabe o resultado. Por isso que é muito importante palavras de afirmação. Tem um livro, né, A Simples Linguagem do Amor. Procure identificar o seu filho, como é que ele se sente amado, e investa pesado naquela área, para que ele tenha uma autoestima forte. Boas maneiras, educação. Esse aqui é o básico, né, que os filhos precisam ter para que se tornem adultos, como é que eu posso dizer? Adultos agradáveis. Crianças que sabem chegar, que sabem sair, no básico, que sabem pedir por favor, com licença, obrigado, que sabem comer, por exemplo, de boca fechada, que sabem se alimentar de uma maneira adequada. Porque tudo isso, quando você vai dando boas maneiras de educação ao seu filho, ele não vai dar, por exemplo, chilique no meio da rua. Quando você tem uma boa comunicação com ele, aí ela até conta uma situação, né? Que ela foi comprar uns sapatos, levou um brinquedo para a Hannah e disse, olha, Hannah, fica aí sentada e eu vou procurar aqui um sapato para mim, fica aí brincando. E a Hannah ficou lá brincando. Quando você trabalha com o seu filho essa questão da boa educação, das boas maneiras e algo repetitivo, que é algo que é feito, não é algo que você não... Porque o que acontece? Muitas vezes, dentro de casa, a criança ela não tem rotina. Ela não tem nenhum modo, não tem boas maneiras. Aí quando o pai vai sair de casa, mas a criança fala, olha, se comporte na rua, só que você não ensinou ele dentro de casa a fazer isso. Você quer que ele seja um personagem fora de casa. Dentro de casa ele faz exatamente a mesma coisa. A criança não tem hora para comer, não tem hora para acordar, não tem hora para fazer nada. É um caos. Aí você quer que fora de casa ela se comporte adequadamente? Não vai. Boas maneiras têm a ver também com limite e disciplina. Limite. É importantíssimo que os pais ensinem limite aos seus filhos. E apesar da Sarah falar que ela era extremamente super liberal, ela sempre teve o pulso forte para dar limite. E muitas vezes as crianças são elas próprias que estão pedindo limites. Elas estão querendo limites. Muitas vezes a criancinha né, tá com sono, tá cansada, começa a chorar, fazer birra. Na verdade ali o pai precisa ter discernimento, poxa, tá cansado, vou dar um banho, vou dar de comer e ela vai dormir. Por mais que você não tenha falado nada, a criança ainda não entenda, quando ela acorda no outro dia, ficou instalado lá no inconsciente dela, que quem manda ali na parada são os pais. Pegou a criança irritada, levou para o quarto, passou lá o espinho dela, comeu, dormiu, amanhã é um outro dia. Porque os pais muitas vezes acham que as crianças elas não entendem, que elas são bobinhas assim, né? Então não querem desprender o tempo de ensinar, de falar, é complicado. Aí lá na frente quer dar palestrinha, não passou já, viu? Aí outra coisa, você também tem que dar limites, para que o seu filho ele possa viver bem em comunidade. Porque se você não tem... Já pensou aquela criança espaçosa, que toma um brinquedo do seu filho, que ninguém gosta. Tem até um capítulo no livro do Jordan Peterson, que é 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, que ele fala, crie o seu filho de um modo para que as pessoas não tenham raiva do seu filho. É uma coisa assim. E ele fala sobre essa necessidade de nós criarmos os nossos filhos com limite, para que não irrite a comunidade. E não é irritar a comunidade por o seu filho ser seu filho, mas pelo seu filho ser mal educado. Ninguém suporta. Vamos lá, próximo. Controle e monitoramento. Observar e controlar o que eles veem, ouvem e fazem.
Você tem que controlar as informações que sua criança escuta, o que ela vê, o que ela assiste. Por mais que seu filho tenha um telefone, né, que não seria o ideal se ele for muito criança no telefone, mas se ele tem, existem programas lá que você pode existir, por exemplo, no YouTube, você conecta com a sua conta, você sabe tudo que o seu filho assiste, você pode restringir certos conteúdos, certas palavras, porque nesse momento, enquanto a criança está sobre o seu controle, sobre o seu domínio, você precisa administrar o que entra ali. Porque ali está formando o caráter dela. Porque uma vez que a criança sair do ambiente que ela está, e da sua proteção, vai vir informação que ela mesma vai ter que filtrar. Então, se você já ensinar ela desde pequenininha e for dando para ela o conteúdo correto que deve entrar na vida dela, o que ela vai ter acesso à informação, vai ser muito mais fácil lá na frente. Até mesmo questão de filmes, que tem classificação livre, mas quando você vê o filme é terrível. É preciso muito cuidado. Minha gente, ser pai não é fácil não, viu? Ter filho é fácil demais. Agora, criar... Vamos lá, outra aí, ó. Monitorar os pensamentos deles. Crianças precisam ser assistidas, ouvidas. Precisamos prestar atenção no que eles falam. Tudo que recebemos, ouvimos, vemos, aprendemos. Eita fera! Gera em nós pensamentos geram vontades geram atitudes. Quem me acompanha no canal já sabe que quando acontece essas coisas eu não edito, porque já é o trabalho para gravar, a ideia é editar depois, então vamos embora. O que eles falam demonstram o que eles querem fazer. Então por isso que é muito importante nós ouvimos o que os nossos filhos estão falando, porque aquilo que está falando, que sai da boca deles, por mais que pareça besteira, é o que está aqui, ó, permeando a mente deles o tempo todo. Aí ela fala que um dia ela chegou em casa, tristonha, choramingando, e ela perguntou o que foi, minha filha, ela não quis falar. Então a Sarah começou a fazer as vontades dela, fez uma comida que ela gostava, colocou o desenho favorito, e do nada a menina soltou: o Fulaninho me bateu, ele é um bobo, eu vou bater nele, começou a falar. Aí a Sarah, ela foi e disse: o Fulano lhe bateu? Liga não, porque ele é um idiota mesmo. Só que a Sarah, ela já, na casa dela, não chamava ninguém de idiota. E a filha na hora disse: mamãe, não pode falar isso, é uma coisa feia. E ela começou a rir por ouvir a mãe falando essa palavra idiota que não poderia falar. Só que a intenção da Sarah naquele momento era com que a filha verbalizasse o que ela estava sentindo e colocasse a raiva para fora. Porque existe aquela pessoa que é o bondoso fake, a pessoa boa fake. É aquela pessoa que não expressa a raiva, não coloca do lado de fora, aí fica tudo entupida, mas depois, quando não aguenta mais, explode. Não, é bom você colocar sua raiva para fora a todo momento, que, logicamente, né, nos seus devidos parâmetros. Porque depois o que acontece? Quando você vai engolindo a raiva, engolindo, pega depois uma doença, se estressa com quem não tem nada a ver e vamos embora. Aí ela fala que depois de alguns minutos, que aí ela falou: realmente ele é um bobão, mamãe, ele é um idiota mesmo. Aí começou a rir, colocou para fora. Depois de algum tempo, o humor dela estava completamente restabelecido. É importante que nós monitoremos os pensamentos dos nossos filhos através do diálogo, da conversa, e guiá-los a como lidar com essas emoções. Por isso que é importante nós também termos conhecimento da inteligência emocional, para que nós venhamos passar para os nossos filhos. Diálogo. Um tempo diário de qualidade. É importante, mesmo que você tenha vários filhos, que você tenha um momento de qualidade somente com um filho de cada vez, porque eles vão entender que você prioriza, você valoriza a individualidade de cada um. Aí uma coisa que a Sarah fala, né, que ela foi criada numa casa com 6 filhos, ela é filha do Pepeu Gomes e da Baby do Brasil, e os pais tinham muita dificuldade de dar tempo de qualidade para os filhos, e muitas vezes o que acontecia era que todo mundo esperava o dia do aniversário, que era quando os pais iam pegar um dos filhos, levar para o trabalho, né, na viagem, fazendo shows lá, e até aquele momento do parabéns, enfim, e isso que causava nos filhos competição, porque se o pai demonstra um pouco mais de afeto com o outro e o outro vê, fica pensando que gosta mais do outro do que dele. Então esse momento de ter um tempo de qualidade individualmente com cada filho é muito importante. O importante não é a quantidade do tempo em si, mas é a qualidade do tempo em que estamos
com os nossos filhos. Não adianta estar 3 horas com seu filho no colo, ao mesmo tempo falando no telefone. Isso não é tempo de qualidade. O castigo ou o cantinho da disciplina. Como a Super Nani falava, né? A cada ano, o tempo que o seu filho vai ficar no cantinho da disciplina, ou seja, é um local onde ele não vai ter TV, não vai ter nada, tem uma cadeirinha para ele sentar e ele fica ali pensando no que foi feito, no que ele fez de errado. Por exemplo, o seu filho desobedeceu você repreende 1 ou 2 vezes, ele continua desobedecendo, você fica na altura da criança, você fala para ele o porquê que ele está indo para o canto da disciplina. Se ele tem, por exemplo, 2 anos, ele vai ficar 2 minutos. Se tem 5 anos, ele vai ficar 5 minutos. A quantidade de minutos é proporcional à idade que ele tem. E nesse tempo é para ele pensar e reavaliar tudo que ele fez de errado. Na hora que você for tirá-lo do canto da disciplina, você tem que perguntar por que você estava no canto da disciplina, o que aconteceu, o que você não deve fazer outra vez para que venha para cá. Não é só jogar o menino lá, pode sair, vai, entra. Não, tem que ser algo didático. O castigo também é uma eficiente forma de impor limites, de mostrar à criança quem está na liderança, os pais e não ela. O próximo tópico aqui, criar uma aliança desde pequeno, cumprir o que prometer, não expor. E muitas vezes o que a gente escuta, né, por exemplo, qual foi a criança brasileira que não cresceu com a famosa frase: mãe, compra esse negócio aqui. Na volta a gente compra, na volta de Cristo, só na volta de Cristo. Porque voltava para casa e não cumpria. Só que muitas vezes os pais eles começam a mentir, né, fazer esse negócio assim, para o filho não dar escândalo. Mas, né, um erro vai chamando o outro erro. E quando você promete alguma coisa ao seu filho, você tem que cumprir, seja algo bom ou seja algo ruim. Por exemplo, tem pais que dizem: olha, se você não fizer isso, não me obedecer, você vai ficar sem o telefone, por exemplo. Só que o menino faz, dança, faz de tudo e continua com o telefone. Ou seja, o pai só ameaça. Então na cabeça da criança ela começa a entender, o adolescente: olha, só ameaça. A pessoa, ele não promete o que fala. Não devemos falar também dos nossos filhos na frente deles, porque eles se sentem expostos e envergonhados. Não devemos corrigi-los na frente de outras pessoas, nem criticá-los, porque isso, na ótica deles, os expõe. Próximo tópico. Dizer sim para tudo que puder, não reprimir coisas banais, porque quando tiver que dizer não para as coisas sérias, será um não definitivo. Devemos nos esforçar para não sermos pais repressores que proíbem tudo, porque esse é o caminho mais fácil. Proibir é o caminho da preguiça. Quem tem preguiça de criar os filhos costuma usar muito aquela frase: é não e pronto. Mas por que não? Porque eu não quero. Nunca devemos negar a eles as explicações, porque isso destruiria o conceito de justiça deles em relação a nós. Aí a Sarah fala que ela nasceu num lar onde ela não tinha proibição nenhuma. E as amigas dela falavam: Sarah, como tu é muito sortuda de ter os pais que você tem. Só que quando as amigas delas estavam com 13 anos de idade, estava todo mundo começando a ter vida sexual, beijando e por aí vai. A Sarah só foi beijada aos 17. A Sarah, ela disse que ela brincava de boneca aos 15 anos, enquanto as amigas delas já pensavam em namorar, só queria pensar em namorar. E a diferença dela para as amigas é que a Sarah não tinha proibição nenhuma. Ou seja, como ela não tinha proibição no sentido da questão do namoro, logicamente, né, você tem que impor limites, mas estamos falando do contexto dela, onde ela estava na casa de pais que eram artistas, que não eram cristãos e por aí vai. E como ela não tinha proibição nenhuma, não tinha aquele desejo de eu quero fazer isso, não tinha proibição. É aquele negócio, quando é proibida, parece que a pessoa fica com o cão no couro, tentando a pessoa fazer o negócio. Enfim, e ela fala que é importante entendermos o valor de dizer sim aos nossos filhos, para o máximo de coisas que pudermos, o máximo de coisas que não terão consequências ruins, coisas superficiais e banais, para reservarmos o não para as coisas que realmente forem sérias, prejudiciais, de consequências perigosas. Diga sim para o máximo de coisas que puder, mas quando você falar o não é não, não é não. E é isso aí, pessoal, vamos que vamos. Só sucesso!